Apocalipse capítulo de número 11, a partir do verso de número 14. Nós estamos indo numa série de mensagens no livro de Apocalipse. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Até aí. Até aí. John Piper é um grande pregador, reconhecido no meio reformado. Ele é conhecido pelos seus sermões avivados, profundamente bíblicos e confrontadores. Esse é o perfil do pregador John Piper. Poucos sabem disso, mas John Piper, ele bebe de uma fonte, ele bebe diretamente de uma fonte. E essa fonte se chama Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que esse mundo já viu. Um dos maiores pregadores, famoso pelo seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards proferiu esse sermão, muitos se seguraram nas colunas da igreja, se seguraram nos próprios bancos. Eles ficaram com medo que a terra abrisse e o inferno os engolisse. Tamanha potência, o poder da pregação do avivalista Jonathan Edwards. Esses dois homens, pregadores, John Piper e Jonathan Edwards, eles têm uma máxima, e essa máxima é: Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele. Deus é mais glorificado em mim quando mais estou satisfeito nele. Em outras palavras, se você, apesar dos desafios, das lutas, conflitos internos, tentações que você passa, apesar de todo esse turbilhão, se você permanecer alegre em Deus, em paz com Deus, satisfeito em Deus, Deus é mais honrado e mais destacado sobre a sua vida. É isso que esse lema desses dois pregadores congêneres significa. E baseado nesse lema, John Piper, ele decidiu uma certa feita pregar a respeito da glória de Deus. Esse é o alvo do seu ministério, pregar sobre a glória de Deus. Ele decidiu pregar um sermão inusitado. Ele fez um sermão que não tinha aplicação nenhuma. Ele fez um sermão que não tinha implicação prática alguma. Não tinha ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não tinha lições a serem aprendidas. Ele se propôs apenas a abrir o texto, explicar o texto, enaltecer os atributos de Deus e a glória de Deus. Em um sermão, em toda a sua carreira ministerial, ele decidiu tomar essa atitude. Qual foi o resultado? Algo parecido com o do sermão de Jonathan Edwards. Pessoas foram consoladas.
Foram consoladas porque perceberam que estavam servindo um Deus que não muda. Pessoas foram confrontadas porque, quando perceberam o tamanho da santidade de Deus, disseram para si mesmas: eu não posso continuar vivendo desse jeito. Crentes que estavam desanimados espiritualmente foram avivados pela pregação de John Piper. A minha proposta essa manhã é, com toda a humildade, tentar fazer o mesmo. E deixar os resultados com Deus. Eu quero sentir incendiar. Eu quero colocar fogo em você. Eu quero colocar fogo na sua mente. Fogo do Espírito Santo de Deus. E o que suaviza a minha missão essa manhã, missão grandiosa, porque eu estou comparando dois grandes homens aqui. Mas o que suaviza a minha missão é o fato de que eu estou usando uma tocha que não é minha. É uma pira olímpica. Não é minha. É uma pira olímpica. Dizem, pelo menos, eu sei que não é verdade, mas dizem que a tocha olímpica ela está acesa desde 1952. Lá na Grécia. Está acesa e nunca deixou de ser apagada. E ela foi passada de geração em geração, de mão em mão, para iluminar as nações. E eu realmente acredito que o Evangelho é semelhante a essa pira olímpica. Nós recebemos o bastão de grandes homens de Deus e temos por obrigação transmiti-lo a você. O que suaviza é que eu estou pregando uma mensagem que não é minha. É uma mensagem maior do que eu. Uma mensagem de avivamento que vem diretamente do trono de Deus. A palavra é viva e eficaz. Ela divide a alma e o espírito. E ela pode muito bem encontrar o decreto de Deus na sua vida. E é por aí que eu quero ir esta manhã. Verso de número 14. O segundo ai passou e o terceiro ai está por vir. Ai, quem é que está gritando este ai? Ai é uma homonatopeia, é um som que um bicho emite. Que bicho que é esse? A águia. Ela já apareceu nos capítulos anteriores, dizendo que haveriam 3 ais. É o som que a águia emite. E esses 3 avisos, esses 3 ais, Deus estaria vingando o sangue dos mártires que ensanguentou a terra. É um ai que vislumbra as ações de Deus contra esse mundo. O primeiro ai está no capítulo de número 9, a águia avisou. É um exército de insetos diabólicos que mata os seus próprios seguidores. Os insetos diabólicos, esses insetos modificados, mutantes, eles assassinam os seus próprios seguidores, os próprios seguidores do diabo. Fidelidade é um atributo de Deus. O diabo ele não é fiel a ninguém. Não adianta as pessoas jurarem fidelidade ao diabo, ele não valoriza. O segundo ai está presente no capítulo de número 9 e o capítulo de número 11, capítulo esse que nós estamos aqui. 1/3 da humanidade morre e Deus levanta 2 testemunhas. Depois que as pessoas matam essas 2 testemunhas, que representam a igreja, a coragem da igreja no tempo do fim, Deus as ressuscita, há um grande terremoto, 7.000 homens morrem e muitos vislumbram, percebem o tamanho do poder de Deus. 1/10 de Jerusalém cai, um grande terremoto engole 7.000 pessoas. E nós aterrissamos aqui, no verso de número 5. O 7º anjo, é assim que começa o verso. O 7º anjo, bem, 7 anjos, 7 trombetas, uma trombeta para cada anjo. E eles avisam o que está por vir. Eles dizem que o decreto de Deus há de ser cumprido. Você percebe? O 7º anjo tocou a trombeta. E surgiram no céu fortes vozes. De quem são essas fortes vozes? Bom, o verso de número 16
que é o contexto mais próximo, nos indica que essas vozes pertencem aos 24 anciãos. Eles estão testemunhando algo. Eles estão testificando o fenômeno da parte de Deus. O reino do mundo passou a ser de nosso Deus e do seu Cristo. É isso que eles dizem. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, ou de seu enviado. Lembre-se que Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer enviado de Deus. Ele é o grande enviado, mensageiro da parte de Deus. E o que é que ele quer dizer aqui? Porque, afinal de contas, sempre é dito nesse púlpito que o mundo já pertence a Deus. Da terra é Deus e a sua plenitude. É isso que diz o Salmo de número 24. Então, por que ele diz que agora a terra passou a pertencer a Deus? Por que ele diz isso? Porque, de maneira secundária, o sistema do mundo, ele é maligno. No capítulo 11, no verso 7, nós percebemos que Deus ele chama esse governo atual de monstro, monstruoso. 1 João 5,19 diz que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então, ainda que a terra pertença a Deus de maneira secundária, os sistemas do mundo pertencem ao maligno. Por isso, não se preocupa com a tal da nova ordem mundial. Pastor, quando é que vai surgir a nova ordem mundial? Já está aí. Está aí a nova ordem mundial. Ou você acha que esses grandes líderes não servem o diabo e os seus demônios? Você acha que o Putin serve a Deus? Putin já serve o anticristo, meus irmãos. Não precisa de uma nova ordem. Já pertence ao diabo. Coreia do Norte, Irã, tantos outros países que a gente vê, Cuba, Venezuela, são países que já estão debaixo do governo do anticristo. O diabo não precisa ter o trabalho de dominar, de levantar uma nova ordem para receber uma coisa que já pertence a ele, que já está debaixo do domínio dele. Cristãos nesses países são tratados como lixo, como a pior casta, como o pior dos piores. Então, de maneira inconsciente, todos esses líderes, todos esses sistemas que eu citei, já pertencem ao anticristo. Mas, pastor, o diabo quer que as pessoas sirvam ele sem ele revelar quem ele é? O diabo quer isso? Sim. A palavra de Deus diz que ele é o espírito do ar. Ele está em todo lugar. E ele opera os filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso de número 2. Opera nos filhos da desobediência. O diabo, ele não quer ser reconhecido. Ele quer ser obedecido. Se ele for obedecido de maneira consciente ou de maneira inconsciente, para ele basta. Então, para com essa ideia de diabo levantar um exército assim que conscientemente, opa, estamos servindo o diabo aqui, a gente gosta disso. Não precisa. As ordens do mundo já pertencem a ele. Ele opera nos filhos da desobediência, significa que ele está na guerra. Significa que o diabo ele está no ódio. Significa que o diabo ele está na falta de perdão. Ele se encontra na depravação em toda raiz, por trás de toda raiz de iniquidade. É aí que o diabo se encontra. E de maneira visivelmente plena agora, neste verso, o sistema do mundo passa a ser de Deus, de maneira visível e plena, bem como de seu enviado. O reino. O reino. Qual foi o principal tema da pregação de Jesus? Qual foi? Ao que se referiam as parábolas e as comparações e as pregações de Jesus. Se nós pudéssemos definir um tema principal, qual seria? O reino de Deus.
Jesus Cristo veio para pregar a respeito do reino de Deus. E agora, nesse verso, nós estamos vendo o reino estar visivelmente, totalmente patente aos olhos de todos. Cristo, enquanto pregava o reino de Deus, ele nunca o definia. Jesus nunca dizia, o reino de Deus é. Ele nunca definia. Ele sempre comparava. Olha, o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. O reino de Deus é como uma festa de casamento. Ele sempre o comparava com coisas terrenas, mas ele nunca o definia. Agora, nesse verso, o reino está totalmente definido e visível. Apesar de Cristo nunca tê-lo definido, Cristo, Jesus, ele sempre deixou claro aonde o reino de Deus começava. Ele nunca definiu, eu concordo com você. Mas Jesus, ele deixou claro onde o reino de Deus começava. E aonde que o reino de Deus começa? Aonde? O reino de Deus começa em Pedro. O reino de Deus começa em Tiago. O reino de Deus começa nos discípulos. Na mulher do poço, na mulher adúltera, em Maria, em Marta, em Paulo. O reino de Deus nasce aonde o poder do pecado opera. Nós não acabamos de ler que o diabo ele opera nos filhos da desobediência, na mente. Pois bem, é aí que nasce o reino de Deus, na mente do ser humano, na mente humana. E é por isso que Romanos 5:20 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o reino de Deus começa na transformação que ele faz dentro de cada um de nós. Essa manhã eu quero que você seja grato. Porque se você olhar para dentro de você, isto é, se você ver o reino de Deus dentro de você, a transformação que ele fez em você, a obra regeneradora que ele fez em você, você vai perceber o reino de Deus nascendo, brotando. O que é que diz o capítulo de João? João capítulo de número 3. Jesus ele chega para Nicodemos. E olha o que ele diz em João 3. 3:3. Ele diz: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nascer de novo. É aí que está o reino de Deus. Dentro de você só é possível vê-lo se você nascer de novo. E o 3:8 ele completa essa ideia dizendo o seguinte: o vento que ninguém pode ver, ele sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não está comparando com o Espírito, tá? Vento do Espírito Santo. Não. Está comparando com aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, apesar de externamente não ter nenhuma diferença dos súditos do reino de Deus, no seu interior, através dos seus frutos de amor, paciência, mansidão, autocontrole, não conivência, incorruptibilidade com os valores desse mundo, contra os valores desse mundo, se percebe que uma obra grandiosa foi feita dentro de você. É isso que ele está dizendo aqui nesse capítulo. É aí que o reino de Deus está. Deus, ele luta onde o diabo o domina. Na mente humana. E ele conquistou a mente humana. Você foi transformado em um súdito do reino. Ande em amor. Ande em verdade. Ande em paciência. Seja controlado. Não entregue a sua carne para os prazeres desse mundo.
O reino de Deus é o único reino no mundo inteiro que começa dentro do seu súdito. Dentro do seu súdito. Se ele começa dentro do coração humano, aqui diz também nesse verso quanto tempo dura. Pastor, eu entendi. Deus transformou a minha mente em uma nova pessoa, eu nasci de novo, agora eu sou súdito do reino, eu não estou mais debaixo do domínio daquele que opera no espírito do ar, que seja o diabo, eu entendi. Mas quanto tempo vai durar esse reino dentro de mim? Quanto tempo dura esta obra? A palavra de Deus completa no verso de número 15. E ele reinará pelos séculos dos séculos. O que Deus inaugurou no mundo não terá fim. O que Deus fez em seu coração não terá fim. Não tema chamá-lo de rei, porque ele te fez para sempre súdito do seu reino. Essa é a sua identidade. Eu não sei porquê, o que acontece com o coração humano, que por vezes é duro e se encanta com as declarações de amor eterno de um namorado, de uma namorada apaixonada, apaixonado. A gente se encanta com esse tipo de coisa, mas nós não damos o devido valor. A declaração de amor eterna, do Deus eterno, que te fez eternamente dele. É isso que deveria te deixar em êxtase. É isso que deveria te deixar sem ar, encantado. Glorifique o seu santo nome, porque ele reina no seu interior. O verso de número 16. Os 24 anciãos, que representam você tem que saber. Apocalipse com o pastor Ivan Carrara, você tem que saber. 24 anciãos representam a igreja. Essa igreja reconhece essa obra. Essa igreja reconhece esse reino que tem início no coração do homem e que jamais terá fim. Essa igreja reconhece. Porque eles adoram. Porque o seu reino começa no coração e é eterno. Eterno. É daí que tem a origem a doutrina da perseverança dos santos. Tem a origem na fidelidade de Deus. Nesse amor que é eterno e que dura para sempre. Por isso que o hino antigo diz: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Perseverança do santo tem origem no seu reino, que é fiel e eterno. Entende, irmão? Nós precisamos glorificar a Deus. Verso 17, olha o que essa igreja diz. Graças te damos. A igreja é a gente. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. É a mesma sensação de ver belas paisagens. Graças te damos por esse reino. Eu posso comparar a ver a Torre Eiffel. A mesma sensação de vislumbre. É a mesma sensação de deixar a gente sem palavra. Posso comparar a ver a Estátua da Liberdade. Eu posso comparar a ver a Cidade de Luz na noite mais bonita. Eu posso comparar com as luzes de Natal em Amsterdã. Eu posso comparar com a belíssima praia. Eu posso comparar com o que você quiser. O que a gente está vendo aqui, que a obra de Deus em nossos corações é atraente, é cativante, é belíssima. Especialmente porque é feita dentro de nós. Esse Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso. Apocalipse, ele foi escrito para que a gente soubesse que o diabo, ele é poderoso. Foi o que você ouviu.
O diabo, ele é poderoso, porém só Deus é todo poderoso. Pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Quer ver só? Qual que é o contrário de luz? Trevas. Qual que é o contrário de quente? Frio. Qual que é o contrário de bandido? Polícia. Qual que é o contrário de Deus? Não. Ninguém. Deus não tem contrário. Porque Deus não tem ninguém que é páreo para ele. Deus é incomparável. O diabo é poderoso, mas Deus é todo poderoso. Como ele não tem igual. Eu não sei por que insistem em pregar o Apocalipse ao contrário. Mas todas as vezes que a gente escuta Apocalipse é como se o diabo estivesse ganhando. E a gente lendo os capítulos até agora, Deus está vencendo e vencerá para sempre. Existem cristãos perseguidos, as testemunhas são mortas, mas todas essas foram tentativas frustradas de vencer. A gente vai ver isso até o final do livro. A gente vai ver o diabo tentando e se frustrando. E vai ser sempre assim. E ele não chega nem a quase ganhar. São tentativas pífias de vencer. E será assim até o final do livro. No diâmetro oposto, do outro lado, nós temos o Cordeiro, que abre os selos e faz o que ele quiser. Nós temos o Deus que manda tocar as trombetas e assim é feito. Nós temos as taças que são derramadas por Deus e um decreto é dito diante desse mundo e cumprido. O céu faz conforme a sua vontade, enquanto o diabo apenas reage, e reage de maneira falha e fraca. O que é que ele diz aqui? Verso 17, todo-poderoso, não perca isso de vista. Que és e que eras. Esse é o atributo da imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus é o único ser do universo que ensina sem nunca ter aprendido. Ele sempre conheceu tudo, é onisciente, nunca precisou aprender para ensinar. Ele é o único ser do universo que ensina sem nunca ter aprendido. Esse é o nosso Deus. Ele sempre sabe. E que lição preciosa ele nos ensina aqui essa manhã, não? A lição que ele quer nos ensinar é que você pode confiar no seu caráter. Você não pode confiar no seu próprio. Nenhum empresário em sã consciência investiria em uma empresa falida quando o mercado está em desfavor. Mas não sei o que acontece com o coração do ser humano que ele insiste em investir em si mesmo. Pare de investir em você. Você não é bom do jeito que pensa que é. Você não tem um caráter tratado do jeito que você pensa que tem. A palavra de Deus diz em Romanos, ninguém tem uma visão abastada, superior de si mesma, mas moderada. Agora, quando se trata de Deus, você pode ter a melhor visão possível. Você pode confiar no caráter do soberano, porque ele é infinitamente bom. Por muitas vezes, irmão, as minhas orações têm sido revestidas de lágrimas. E lágrimas nesse sentido. Porque eu penso no caráter de Deus. Eu penso no meu próprio coração, que aprende, evolui, outras vezes nem tanto, erra, cai, quebra a cara. Esse é o meu coração. Mas quando eu penso no coração de Deus, eu percebo que Deus não está em crise. Deus continua o mesmo, inabalável, bom, soberano, sábio, e é Ele quem conduz a minha história. Vá até a Paulista e encontre o prédio mais alto. E você vai perceber que ele só está de pé porque ele está fundamentado na rocha, fundamentado na terra.
Ele está estruturado em algo que é muito maior do que aquele prédio. O prédio não cai porque está fundamentado na rocha. É por isso que Deus ele tem o poder de te segurar nos seus piores dias. Porque Deus é muito maior do que você. Por isso ele tem poder para te segurar quando você desaba. Porque ele é muito maior do que o seu caráter. Porque ele é incomparável. E ele continua o mesmo. A sua graça suficiente ontem será suficiente hoje e será suficiente amanhã. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que era e o Deus que é. Porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Sabe o que é assumir o seu poder? Eu fui ver essa palavra no grego. Significa porque você tomou seu grande poder. Tomou das mãos de quem? De maneira violenta. Tomou das mãos do diabo. Tomou os sistemas desse mundo e agora é o sistema divino. O diabo não reina, somente Deus reina. Deus toma seu reino à força. Vocês entendem, irmãos? O diabo ele gosta de manipular pessoas e de brincar de marionetes. De alguma forma, nós podemos dizer que todas as gentes são marionetes, são bonecos nas mãos do diabo. Em contrapartida, com o capítulo de número 11, nós percebemos que a verdadeira marionete é o diabo. Que o verdadeiro boneco é o diabo. Deus o está manipulando para convergir para os seus propósitos. Para chegar na hora final e tomar dele. E dizer, basta, chega, agora é o meu sistema, o meu reino, que se faz presente no mundo inteiro. Pastor, você acredita em teoria da conspiração? Acredito. Eu acredito que a Trindade conspirou no céu antes da fundação do mundo e fez convergir a história da raça humana para a glória de Deus. É isso que eu acredito. Salmo de número 2, que nós lemos como abertura desse culto, diz o seguinte: por que os reis conspiram em vão? Em vão. É futilidade. Porque o grande conspiracionista é Deus, ele faz tudo convergir para a sua glória. E um dia todas essas coisas serão patentes aos nossos olhos. O verso de número 18 fala um pouco do que a gente viu. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados, os mortos, e de dares recompensa aos teus servos. Recompensa aos teus servos. O reino de Deus é recompensador. É recompensador. O mundo tem várias nações, mas somente duas famílias. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Aos filhos das trevas, julgamento, tormento eterno, ira de Deus. Aos filhos da luz, recompensa. E quem trabalha em prol de um reino espiritual e eterno, deve desejar colher frutos espirituais e eternos. Como um fazendeiro. Você já viu um fazendeiro que planta, trabalha, ara a terra, todas aquelas estações para que no final ele receba o fruto? Já viu o fazendeiro? Como ele está feliz quando a sua terra dá fruto? Se eu dissesse para você que na época da colheita, esse fazendeiro, depois de ter trabalhado, de ter se esforçado, ele decide abandonar os seus frutos e jogar pôquer. O que você diria se eu te dissesse isso? Sabe o que você diria? Pastor, isso é um absurdo. Porque quem trabalha deseja receber os frutos do seu trabalho. E nós que somos obreiros no reino, nós que trabalhamos para esse reino espiritual e eterno, também devemos almejar, desejar, querer com todas as nossas forças colher os frutos.
sermos recompensados. E a recompensa está descrita aqui. O reino de Deus é recompensador, recompensa para os seus servos. Toda promessa futura é para te incentivar a viver o presente. Como você está administrando o cônjuge que Deus te confiou? Você está sendo amável, puro de sentimento, o está guiando, cuidando dele, zelando por ele? Como é que você está trabalhando com os filhos que Deus te confiou? Com os pais que Deus te deu? Com a sua profissão, trabalho que Deus te entregou? Como é que você está gerenciando tudo isso para a sua honra e glória? Um dia você será recompensado por isso. E o critério será se você fez todas essas coisas para a glória de Deus, para a honra do nome de Deus, para que Deus fosse destacado sobre a sua vida, para que os homens vissem as tuas boas obras e glorificassem a Deus a seu respeito. Apocalipse tem essa implicação prática. Se eu sei que serei recompensado, então vou caprichar no meu presente. Irmãos, gerar expectativa da colheita e querer ser abençoado pela justiça de Deus é bíblico. Ai, pastor, mas eu não queria servir a Deus só para desejar ser abençoado. É bíblico. É a sensação do livro de Provérbios todinha. Eu quero ser abençoado porque eu ando em obediência. E esse caminhar em obediência resulta na honra do nome de Deus. É por isso que eu quero ser abençoado. Toda a nossa vida é um tributo de louvor a Deus. Observe como você tem caminhado. E o verso de número 18 continua. Aos santos que temem o seu nome, aos pequenos e grandes, você não tem que se preocupar. Isaías, Paulo, Pedro, eles vão ter uma posição grandiosa no reino de Deus. Não é para menos, olha como eles viveram. Mas se você tiver a humildade de se chamar pequenininho, que nem eu estou aqui, pequenininho. Não tem problema, você vai ser recompensado da mesma feita. Você vai ser recompensado do mesmo jeito. Há galardões e prêmios separados para você também. Profetas, santos, tanto grandes como pequenos, não importa. Deus está te olhando também. E Ele vai destruir a terra? Ele vai destruir os que destroem a terra. Deus está salvando a terra. Deus não está destruindo a terra. Ele destrói os que destroem a terra. E o verso de número 19. Fique contente que ele está no final. Parece que Deus ele tem a grande e doce sabedoria de deixar o melhor para o final. Porque de todas essas palavras que estão no verso de número 19, uma me chama a atenção. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu. E nele foi vista a arca da sua aliança. Antigo Testamento, a arca da aliança, presença de Deus. Aliança de Deus com o seu povo. Ou, em outras palavras, para nós, batistas de 1689, pacto. Pacto. Você que é batista, precisa aprender a amar a teologia do pacto. Ela faz total diferença na nossa vivência. Deus ele tem um pacto com você. Deus ele faz uma aliança com o seu povo. O que move o poder de Deus para cumprir as suas profecias bíblicas é a sua palavra. Ezequiel 36, naqueles dias eu farei um pacto com ele, diferente de tudo aquilo que ele já fez. Um pacto que não é baseado em tábuas de pedra, nem uma lei escrita,
mas ele escreveu essa lei no seu coração. É desse pacto que Deus está falando aqui no verso de número 19. Existem relâmpagos, trovões, terremotos e forte granizo, mas nenhum desses fenômenos é para você. É para destruir os que destroem a terra, mas para o povo do pacto se preserva um relacionamento afetivo e eterno. Deus está aliançado com você. E se Ele está aliançado com você, se Ele tem um pacto de permanecer contigo até o final, de te segurar nos seus piores dias, de te fazer perseverar, se Ele está aliançado contigo desta forma, do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Como conclusão, eu gostaria de te dizer 4 frases. Primeira, lembre-se, o reino de Deus começa no coração do súdito e dura para sempre. Deus é imutavelmente todo-poderoso. Ele te segura e não larga por nada. O reino é recompensador. Vislumbre a eternidade e transforme as suas atitudes do presente. E por fim, o reino é baseado no pacto de Deus com cada um que Ele ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te segura. E Ele sempre está presente ali para você. Fique de pé, eu quero orar com você. Quero orar nesse culto de ser contigo.